me faltará. Verso 2. E o verso 2 já diz: deitar-me em verdes pastos, guia-me imensamente. Amém. Amém. E eu tenho certeza que Deus ele é extraordinário. Esse primeiro versículo diz tudo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Então eu tenho certeza que não existe limites, não existe convicções, não existe limite para Jesus Cristo, Deus provedor, Deus criador dos céus e da terra. Então, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então por que temer com as circunstâncias da vida? Por que temer com, às vezes, as dificuldades e as tribulações que nós mesmos passamos? Por que temer se Jesus Cristo é a fonte de tudo que almejamos e planejamos e desejamos? Deus é a solução de tudo e de todas as coisas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente às águas tranquilas. Eu tenho a certeza e a convicção no meu coração, eu posso expressar isso aqui, que Jesus Cristo é a fonte de tudo e de todas as coisas. E sempre será. Porque lá em Provérbios diz que os planos do homem parecem bons para os seus caminhos, mas os planos do Senhor é o que prevalece e são muito maiores do que os nossos. A maioria das vezes achamos que temos planos bons, achamos que temos sonhos gigantes, mas eu queria te dizer que quando você coloca isso diante de Deus, Ele automaticamente começa a trabalhar em você, começa a te preparar, porque eu tenho certeza e a convicção nos nossos corações que Deus ele prepara tudo na face da terra. Quando a gente tem o coração aberto e o coração íntegro e começa a entender que Deus é a solução de tudo e de todas as coisas, no verso 3 já diz assim, ó: refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você vem aí nesses dias, eu até mesmo não conheço a vida de ninguém, mas eu tenho a certeza que lá no céu, Jesus Cristo conhece a vida de todo mundo aqui na terra. Deus, ele fez os céus e a terra. E aqui esse salmo que foi escrito por Davi, ele era um grande homem de Deus. Ele era segundo o coração de Deus, mas Davi também, ao mesmo tempo, deixou a desejar algumas coisas por o fato de fazer algumas escolhas erradas, tomar algumas decisões erradas. E cada decisão, cada escolha errada que Davi fazia, trazia graves consequências sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas eu também tenho certeza que Deus ele te perdoa de tudo, de todas as coisas. Mas precisamos ter confiança e aproximar de Deus para que Ele também nos dá sabedoria para saber viver com as consequências. Porque as consequências, na maioria das vezes, podem atingir você e toda a sua família. Então, nesta manhã, nesse sábado, não seja como Davi, que fez várias escolhas erradas. Ele era segundo o coração de Deus, mas ao mesmo tempo, quando a gente acha que é bom para nós, fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, Deus ao mesmo tempo ele nos perdoa, mas as consequências vêm sobre nós. Você pode tomar as decisões que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, eu tenho certeza e a convicção que Ele começa a trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, de forma extraordinária. Igual eu falei, eu não conheço aqui ninguém, não sei da vida de ninguém, mas eu tenho certeza que Deus lá no céu sabe de tudo, de todas as coisas. Então comece a tomar decisões corretas, comece a aproximar de Deus, comece a estar mais perto de Deus, mais próximo de Deus, porque o melhor prazer de um ser humano é estar na presença de Deus. Não é ter uma casa, um carro, ou até mesmo uma conta bancária recheada, não é nada disso. Quando você está na presença de Deus, ela é o suficiente para você.
E aqui ainda no verso 4 agora, do Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu cajado me consola. Olha só para você ver que forte. E preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com calos até transbordar. Olha para você ver que extraordinário. Eu estava falando aqui agora e eu tenho certeza, convicção, que mediante de todas as tribulações, todas as coisas que a gente vive, passamos todos os dias, Deus, Ele é a solução de tudo, vai continuar sendo, sempre vai ser, porque Ele é a fonte e o segredo de todas as coisas. E aqui, ó, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Então eu tenho certeza e convicção, quando a vitória chegar na sua vida, quando a vitória chegar na sua casa, de tudo que você ora, de tudo que você busca, de tudo que você pede a Deus, que só Deus sabe o que cada um de nós passamos, oramos e pedimos ao Senhor que abençoe. Então eu tenho a certeza e convicção que breve o Senhor vai te dar essa vitória, vai te abençoar. E tenho certeza que quando essa vitória alcançar a sua vida, você precisa ter um coração grato. Você precisa ter um coração grato. Jesus sempre vai ser e sempre é a solução de todas as coisas. E aqui, automaticamente, quando Jesus ele te alcançar e te abençoar, seja grato, reconheça a Deus em todos os detalhes da sua vida. E aqui no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias na casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza e a convicção que nada é em vão, que tudo que passamos, tudo que vivemos aí no dia a dia, eu tenho a certeza e a convicção, quando você reconhece Jesus Cristo, quando você tem a certeza que Jesus Cristo é a solução de tudo, de todas as coisas, não importa o que você passa, não importa o que você já passou, Deus ele vem ao seu encontro, traz o refrigério à sua alma, traz uma provisão do céu. Talvez você está precisando de uma provisão aí, uma provisão financeira, uma provisão na área espiritual, conjugal, sentimental. Eu queria te dizer que não existe limite para a presença de Deus. Você tem o livre acesso aí de chamar a presença de Deus aonde você estiver, onde quer que você esteja. Você tem o livre acesso de chamar, porque quando Jesus ele morreu, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que morresse por nós. Porque se Jesus não tivesse feito isso, não existia ser humano nenhum na face do planeta Terra. Porque eu e você não somos dignos de nada, de nenhuma bênção, de nada. Porque Jesus, Ele é a fonte de tudo e sempre vai ser. O maior prazer de Deus é abençoar o ser humano, é abençoar o próximo. Mas o maior prazer de Deus não é dar coisas, mas o maior prazer de Deus é transformar vidas, restaurar vidas. Eu não sei muitos. Glória a Deus. Eu não sei se você conhece também um pouco da história de José. José, ele, nossa, pensa num homem de grande fé, mas ao mesmo tempo passou tribulações extraordinárias. Às vezes passamos por coisas que achamos que não damos conta, mas eu venho te dizer que o Senhor, Ele te abençoa, o Senhor, Ele traz a convicção, o Senhor, Ele traz a resposta de tudo, de todas as coisas. José, ao mesmo tempo, quando ele começou a crescer, era o primogênito, era o privilégio do pai ali. José automaticamente, quando foi crescendo, o seu pai vendo ali, criou um amor imensamente por ele. O pai dele automaticamente já dá uma túnica a ele. A túnica naquela época significa que é uma pessoa especial.
E José, ele era um menino especial, eu não tenho dúvidas nenhuma disso. E José, pelo fato de você ser escolhido, ser separado de Deus, José, ele começou a viver coisas extraordinárias. Os próprios irmãos dele começou a criticá-lo, começou a atrapalhar ele. Os próprios irmãos dele jogou ele numa cova, jogou ele num abismo, achando que ia matar ele. E ao mesmo tempo você pode estar lá no fundo do poço. A gente pode estar lá no fundo do poço. Mas é nessa hora que Jesus vem. Você pode estar no fundo do poço achando que acabou. Mas quando eu e você fazemos as coisas do nosso jeito, fazemos as coisas que acha que é certo para nós, e quando você está lá embaixo, as suas forças acabou, nós como ser humano, as nossas forças acabam. E quando você chama a presença de Deus, Ele fala, agora sim é a minha vez. Agora é a vez de Jesus, porque na maioria das vezes eu e você temos limites. Temos limite de cansaço, temos limite no físico, no espiritual. Mas Jesus sempre vai ser a fonte de tudo. E José, quando os irmãos dele jogou ele ali, automaticamente outras pessoas, outros compradores de escravo passou ali, viu o menino ali no fundo do poço. E quando aquele menino estava no fundo do poço, ele era escolhido por Deus, ele era separado por Deus. E quando você é separado, você vai passar por um monte de coisas. Mas para que essas coisas, o nome do Senhor seja glorificado, José automaticamente também, um escravo, um homem que comprava escravos, viu José ali no fundo do poço, pegou José, levou José lá para a terra onde comprava os escravos. Quando ele chegou ali, comprou os escravos, tinha um homem lá, o Potifar, comprou José. José, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que aonde José ia, a presença de Deus ia com ele. José era diferente de tudo, de todo mundo. Porque quando José, ali ele foi, o Potifar comprou ele para que ele seja servo na casa do rei. E ali ao mesmo tempo o rei ali comprou José, levou ele para a casa dele, teve a confiança nele, ele começa a trabalhar. E ao mesmo tempo, a esposa do Potifar naquela época começou a sentir um desejo, uma coisa negativa da parte de Deus, que Deus ele não aceita isso, tentou enganar ali a esposa de Potifar, falando mentiras, falando coisas aonde não existe. Mas ao mesmo tempo, Deus ele jogou por terra tudo isso. José volta para a cadeia de novo, José volta a sofrer de novo, mas ao mesmo tempo, lá na frente, Deus ele já começa a honrar José. José ele ficou preso ali na cadeia, e quando os profetas realizou ali e apareceu uma imagem de sonhos, ele teve uma visão de sonhos, e quando José revelou o sonho, automaticamente, depois de um tempo de passar de todos os processos que precisavam ser passados, José ele se torna governador. Um dos homens mais ricos da Bíblia, um dos homens com mais grande sabedoria da Bíblia que existe. Então não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, eu tenho a certeza e a convicção que Deus conhece o coração e a vida de cada ser humano na face da terra. Então em nome de Jesus, talvez esse tempo de processos, esses tempos de peleja, esses tempos de dificuldade, tira coisas boas disso, começa a enxergar Deus nisso, porque Deus na maioria das vezes lá na frente vai te colocar algo extraordinário te esperando. Pode ter certeza disso, que nada disso é em vão. Então em nome de Jesus Cristo, comece a orar aí mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar nesse dia, que o Senhor possa consolar a sua casa, a sua vida, a sua família, e tudo que leva ao seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.